Você já se viu preocupado sobre a forma como você está desejando alguma coisa? Se você está desejando certo? Se você, ao pensar muito sobre um objetivo, algo que você quer materializar na sua vida, você está afastando essa coisa de você ou se você está no fluxo? É sobre o desejo ardente que eu vou falar no vídeo de hoje, tá? Muito prazer, eu sou a Dona. Aqui nesse canal eu falo sobre manifestação consciente, tá bom? Bem, pessoal, é o seguinte, hoje eu trouxe aqui um livro que fala bastante sobre desejo, não sobre o desejo ardente necessariamente, quem usa essa expressão mais é Napoleão Hill, mas eu trouxe esse livro aqui também do Wallace The Waters, porque ele fala muito sobre a importância de desejar as coisas, né? Como o desejo é um sinal de que se você deseja algo, significa que você pode realizar aquilo, né? Ele traz sempre o desejo como algo genuíno. Então eu vou ler para vocês aqui um pedacinho, é um pedacinho curto, tem muito mais que ele pode falar sobre isso, é só para introduzir o nosso assunto. Então vamos lá, ó. O indivíduo que possui tudo o que deseja para viver, tudo que é capaz de viver é rico. Nenhum homem que tenha muito dinheiro pode ter tudo o que desejar. A vida avançou tanto e se tornou tão complexa que mesmo o indivíduo mais comum precisa de uma grande riqueza para viver de uma maneira que se aproxime da perfeição. É natural o desejo de se tornar tudo o que é capaz de ser. Esse desejo de realizar possibilidades inatas é inerente à natureza humana. Não podemos deixar de querer tudo o que queremos ter. Sucesso na vida é se tornar tudo o que você quer ser. Então veja que aqui ele normaliza, ele diz que é natural o desejo de se tornar tudo o que é capaz de ser. Isso já é maravilhoso porque às vezes tem pessoas, ou até mesmo algumas religiões, que parece que o fato de você querer mais para você é algo que é uma coisa ruim. Claro que isso é um debate para um outro vídeo, aprofundar isso, mas é bom que você entenda que o desejo é algo normal. Né? E muitos autores, como Napoleão Hill, por exemplo, ele sempre fala, né, que a pessoa que deseja pouco é como um fogo fraco, né, que também vai queimar pouco, vai ter pouco resultado. Então ele fala, você quer uma coisa, você tem que desejar ardentemente, tá? E aí você fica assim, beleza, então eu vou desejar ardentemente, mas parece que quando eu desejo ardentemente, eu entro naquela questão do efeito Zenão, né? Que na verdade, queria dizer para todo mundo que me segue aqui que esse termo efeito Zenão, ele não existe. Eu não sei de onde que inventaram, mas o termo correto é efeito Zeno quântico, tá bom? Então, da onde que, como que ocorre esse efeito Zeno? Ele é real? Acontece realmente? Então, eu tô aqui para dizer para vocês, para, na verdade, especificar o que é o desejo ardente e o que é aquele desejo que está relacionado a esse efeito Zeno. Então, vamos lá. Toda vez que a gente quer alguma coisa, você já deve ter percebido que se você não quer com muita intensidade, você não vai fazer as coisas que é necessário para que aquilo aconteça. Né? Seja você visualizar, seja você meditar, como também ações na sua vida para você conseguir essas coisas, né? Você fica meio apático, às vezes você abre margem para dúvidas, né? E aí a coisa não anda, parece que vira só um desejo em potencial, um sonho, uma vontade, vamos dizer. Ih, gente, tá dando coceira. Sempre que eu começo a gravar dá coceira. Mas vamos lá. Ele vira só uma vontade, né? Não vira assim uma meta, uma coisa. Então, assim, eu tinha muito essa dúvida. Será que eu devo focar muito, devo querer muito uma coisa e pensar nisso constantemente? Ou será que não? Eu devo, assim, deixar fluir e, assim, quase que fingir que eu nem tô querendo, sabe? Pra coisa acontecer, normalizar. Gente, o desejo ardente, ele é real, tá? É necessário que você, sim, tenha... O que é o desejo ardente? É um foco em algo que você... não vai desistir ao longo do tempo, você vai persistir mantendo aquele interesse de forma intensa. Então, assim, por exemplo, eu quero ser promovida. É algo que você não vai esquecer. Você vai sempre ali, tua meta principal é ser promovida, isso é só um exemplo. E aí você vai ficar ali pensando naquilo, nossa, eu vou me conectar então com essa questão de vou me ver promovida, vou fazer visualizações com aquilo. Eu vou botar uma rotina em que dentro do que eu faço eu inclua
essa situação que é importante para mim. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo comigo rápido, tá? Eu tenho um objetivo de tornar esse canal maior do que ele é, de que isso seja cada vez mais um trabalho que de tudo que eu faço outras coisas também, ele seja um dos meus principais trabalhos, certo? Então, assim, como eu tô fazendo outras atividades agora, vocês podem ter percebido também que eu tô um pouco fazendo menos vídeos aqui no canal, não só por ter esses outros trabalhos, mas também porque eu tô experimentando as coisas que eu falo para vocês. Tem outras, como é que eu vou dizer assim, experiências que eu tô vivendo, que eu tô fazendo, praticando para trazer aqui no canal. Então isso também demanda uma certa imersão, né? Além de tudo isso, então o que eu tô fazendo? Dentro dessa rotina que eu criei agora, que eu tenho outras atividades, outras fontes de renda e tudo mais, eu preciso montar minha rotina para que eu inclua fazer os vídeos aqui no canal. Então esse é um vídeo, por exemplo, esse que você está assistindo aqui, se você chegou agora, tá? Esse é um vídeo que eu estou fazendo depois de algumas semanas sem fazer, tá? Eu estudei, tive inspiração para falar desse assunto. Então assim, me preparei para estar aqui. Estou incluindo espaços na minha agenda para fazer este canal. Por quê? Porque eu mantive um desejo ardente, eu não abandonei de que isso é importante, então que eu preciso me dedicar a isso, que eu gosto disso. Então, se eu gosto realmente, se é verdade, né, que eu tenha que me dedicar a isso, para que isso, assim como uma semente, cresça. Então, o desejo ardente, ele está relacionado muito com a nossa atenção. Tudo que nós focamos, cresce. Tudo que você coloca a sua atenção, vai crescer, vai se desenvolver, né? E você, consequentemente, terá resultados. Quando é que você vai focar a sua atenção ardente, né? Ardente tem a ver com aquilo que te move, aquilo que te anima a fazer algo, né? Que você faz não por obrigação, então tem a ver com isso. É uma coisa genuína e verdadeira que brota ardentemente. Quando é que você vai se dedicar a algo ou você vai dar um olhar para algo e aquilo será ruim? Eu vou usar aqui a explicação de um autor que é um autor muito conhecido, está sendo muito conhecido no momento agora do Transurfing, que é o Vadim Zeland. Ele sempre traz o que? O conceito de potencial excessivo, tá? Então, o potencial excessivo, que é o mesmo conceito do efeito Zeno quântico, é o que? A qualidade da forma que você olha para algo. Se você olhar para algo, em vez de intensidade, de cuidado, de vontade, de dedicação, que seria o desejo ardente, né? Ali, aquela coisa, você olhar com ansiedade, você olhar com até mesmo assim se cobrando de uma forma excessiva, alguma coisa que te traga uma tensão na coisa, uma tensão não positiva, isso não será positivo, isso não é o desejo ardente. Então, você olhar para uma coisa de uma forma obsessiva, eu estou usando aqui a palavra obsessiva no sentido ruim, né? Então, assim, você olhar e ficar, nossa, isso aqui tem que ser assim, porque se não for assim, nada vai dar certo, porque se não for desse jeito, eu não tiver um resultado em 48 horas, não deu certo. Se eu fizer uma técnica para um objetivo que eu quero, que eu vi lá no YouTube, tô dando exemplo, tá? Eu vi uma técnica que eu crio em 24 horas, se eu fizer aquilo e não der o resultado em 24 horas, eu já sei que ou eu faço errado, ou eu sou uma incompetente, ou essas técnicas são mentirosas. O que é isso? Você está colocando um potencial excessivo numa coisa de um jeito, obviamente, claro que a expressão potencial excessivo, ela já está relacionada a algo negativo, tá? Para Vadim Zeland. Então você está colocando ali uma tensão, uma ansiedade, algo ruim. E tudo que você se relaciona com pressão, aquilo tende a se afastar de você. Né? Então, por isso que é muito comum, por exemplo, quando a pessoa está buscando ter mais dinheiro em sua vida, por exemplo, se ela se relaciona com o dinheiro, com o ganhar dinheiro, com o trabalho, de um jeito em que aquilo é pesado, de um jeito que aquilo passa um senso de sacrifício, de uma forma que você só pensa dia e noite naquilo, só que de um jeito ruim, esse é o potencial excessivo. Esse é o efeito Zeno quântico, e isso vai fazer, é como se aquilo corresse de você. Quanto mais você quer, menos você tem. Mas lembrando que é quando você oferece esse tipo de atenção, né? Porque a gente às vezes ouve muito um vídeo, por exemplo, ou algum conteúdo, ou até mesmo um livro, sei lá, em que vai dizer isso. Olha, se você ficar muito ali, aquilo vai fugir de você.
Aí já você depois, logo depois, você que é uma pessoa que tá correndo atrás, tá ali estudando, tá se desenvolvendo, aí você vai ver lá um outro ator que vai falar assim, nossa, o que você foca cresce, né? Como o caso aí do Napoleão Hill, como o caso aqui do Wallace The Waters, né? O desejo é o primeiro passo para a riqueza, né? Coisas assim. Aí você vai falar, mas poxa, agora eu não sei se eu foco de mais ou se eu foco de menos. Então, esse vídeo aqui, ele foi mais para te esclarecer isso, para que você agora no seu dia a dia você entenda, quando você estiver então em busca de algo, se conectar com algo, tornar aquilo como se já fosse real em sua vida, seja para fazer uma visualização, seja para fazer uma afirmação, seja para você tornar aquilo normal na sua vida, né? Buscar uma naturalidade em ser de um jeito, naturalidade em ter algo. Você deve se questionar, se pintar essa dúvida. Como é que eu estou me relacionando com isso? Estou com leveza? Estou ignorando as possibilidades? Estou vivendo bem com isso? Como é que está o fato de eu me conectar com essa coisa que eu quero? Como é que está essa relação de eu ir em busca disso, tornar, né, isso como se fosse real agora? E como que está a minha aceitação da minha vida atual, que eu não tenho isso? Né? Eu tô querendo essa coisa e tô praguejando minha atual vida. Vamos supor que fosse o dinheiro. Eu quero muito dinheiro. Não, o dinheiro é maravilhoso na minha vida. O dinheiro é abundante. Eu sou uma pessoa abundante. Aí depois eu fico, que droga de vida, cara. Porra, eu nunca tenho dinheiro. Se você tá assim, né? Quer dizer, quando você se conecta com o que você quer, você faz um esforço ali para ficar tudo floreado bonito. Quando você volta ali para a nossa Matrix, a sua vida real, entre aspas, né, gente? A nossa vida que está materializada até então, né? Que você vai ver, você tem uma grande insatisfação, você se sente mal, porque você fica se questionando, por que eu não tenho esse resultado ainda, tal, né? Isso é um sinal de que você não está tendo realmente a fé de que você vai conseguir, por exemplo, porque se você tiver a fé, você não vai estar preocupado. Significa que você não está tendo uma relação bacana com esse objetivo. Você está carregando muita tensão. Então, o que você vai fazer? Você vai voltar, sabe, igual um joguinho de tabuleiro. Você volta umas casas atrás, volta um pouco, e você melhora o teu relacionamento com isso atualmente, né? Ou seja, se sinta bem ou se sinta normal ou tranquila com a ausência disso na sua vida. Aceite as coisas do jeito que são. A aceitação é importante. Estou dando até dicas extras aqui no vídeo, né? Mas assim, só para você entender, estou trazendo isso para você poder ter condições de avaliar se você está se relacionando bem ou não com isso. Então aí você vai poder entender se o desejo que você tem sobre algo, porque lembrando que tudo começa com desejo, mas logo esse desejo, obviamente, você vai transformar isso, buscar transformá-lo numa certeza, para ele não ficar sempre um desejo para sempre, que se você sempre desejar algo, você nunca tem, né? Então, assim, mas ele é o primeiro passo, você tem que sentir vontade. Quando a gente almeja uma coisa na nossa vida, é porque, de fato, na maioria das vezes, nós não temos aquilo, né? Mas nós temos que buscar ser aquilo, ou já ter aquilo espiritualmente, animicamente, dentro de nós, para ver depois, né? Então, assim, mas é importante você saber. Começa com desejo, como é que tá isso? Tá legal? Você tá ali fazendo visualizações ou tá agindo na tua realidade de forma leve, positiva, sabendo que vai ter, sabendo que você já é aquilo? Tá ótimo. Se não, aí você está tendo um foco negativo, caindo aí no potencial excessivo do Vadim Zeland, né? Que é a interpretação dele desse fato, ou aí no efeito Zeno Quântico. Tá bom, gente? Espero ter ajudado. Não esqueça de você também deixar aqui nos comentários dúvidas que você possa ter em algum vídeo meu, até mesmo nesse, ou sugestões de outros vídeos, tá bom? Te espero num próximo conteúdo. Um super beijo. Tchau, tchau.